Fala galera, tudo bem? Vamos aqui dar umas dicas de biologia super bacana para a prova de amanhã. Falar de alguns tópicos recorrentes, eu preparei duas questõezinhas, tá? E vamos tentar acertar nessas duas questõezinhas aí para a nossa prova de amanhã. A primeira questão que eu vou falar é uma questão que abrange o tema citologia. Mas professor César, outros assuntos serão abordados na prova? Sim. Citologia, os reinos da natureza é um assunto muito bem cobrado. Metabolismo energético também é um assunto que é cobrado em provas. Numa prova de biologia, geralmente cai uma questãozinha de metabolismo energético. Mas a gente pode linkar, né? A gente pode linkar algumas frentes, tá? E fazer essa interação entre as biologias, tá certo? Quando se fala de citologia, a gente fala o estudo da célula, né? O estudo da célula. E de acordo com a teoria celular, todo ser vivo ele é constituído por célula. Cuidado, exceção aí o vírus, né? O vírus é um ser acelular, é um ser até entre parênteses, entre aspas, né? Porque se eu digo que é uma estrutura acelular, de acordo com a teoria, eu digo que esse organismo, essa estrutura viral, não representa um ser vivo. Mas existem três características que esse vírus, ele pode ser, vamos assim dizer, enquadrado em algumas características dos seres vivos. Quais, professor? Reprodução, né? Reprodução, mutação e hereditariedade. Hereditariedade. Três características que todos os seres vivos têm. Três características que as células apresentam. Então, quando eu falo de citologia, eu vou pegar três estruturas, tá, marcantes que a célula tem. Membrana plasmática, MP, ela é seletiva, ela é semipermeável, a composição química glicolipoproteica, de acordo com o modelo mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson. Eu tenho o citoplasma, esse ambiente aqui, tá? E eu tenho a carioteca, que delimita o conteúdo nuclear, também chamada de membrana nuclear. Carioteca. Quando a UES se refere aos reinos, ela pode apostar nessa carioteca. O único reino que não apresenta essa carioteca é o reino Monera. Os outros reinos, protista, fungos, animais e plantas, apresentam essa carioteca. Se você pegar aí a nossa primeira questão, ela está falando das organelas citoplasmáticas, tá? Eu vou dividir três tipos de organela. Uma organela membranosa, então os seres que possuem carioteca possuem organela membranosa, organelas membranosas, tá? Eu poderia citar mitocôndria, que faz a respiração celular, eu poderia citar o cloroplasto, que faz a fotossíntese, eu poderia citar o retículo endoplasmático, dividido em liso, agranular e rugoso granular. Eu poderia citar o complexo de Golgi, o lisossomo, o peroxissomo, né? Essas organelas. E eu teria o centríolo, seria uma organela microtubular, tá, galera? O centríolo que vai originar os cílios e flagelos. Então eu tenho aí as organelas microtubulares. E uma organela não membranosa, que seria um ribossomo, tá? O ribossomo que está presente no reino Monera, que faz a síntese proteica. Bacterioses são tratadas geralmente com antibiótico. O antibiótico vai inibir o papel dos ribossomos, que participam da síntese proteica. Então, quando se fala de citologia, tá, organelas citoplasmáticas representam um assunto muito pertinente e recorrente. Também podemos falar da própria membrana plasmática, né? 6 transportes através dela. Primeiro, eu teria uma difusão simples, as trocas gasosas, eu teria uma difusão facilitada, a entrada de aminoácidos e açúcares, eu teria uma osmose, a passagem da água, eu teria um transporte ativo, movimento de íons, eu teria fagocitose e eu teria pinocitose. Então, eu teria 6 transportes através da membrana. Então, a dica, né? Os mais recorrentes, osmose. A água sempre vai em busca do meio
mais concentrado. A água sempre vai em busca do meio hipertônico. Então, dica na prova, localize onde está hipertônico. Se for fora da célula, tá? A célula perde água. Se for dentro da célula, a célula ganha água. Aí você vê o comportamento. Preste atenção na questão. Se for uma célula vegetal, eu vou ter dois termos, galera, tá? Eu vou ter que termo? Eu vou ter a célula vegetal perdendo água. É uma plasmólise. E se for uma célula vegetal ganhando água, eu tenho uma turgência. Se for a célula animal, professor César, ganhando água, ela não suporta a pressão, ela estoura, é uma hemólise, se for hemácia, plasmoptise, se for qualquer outra célula. E se for uma célula animal ganhando água, é a hemólise, plasmoptise. Se for uma célula animal perdendo água, seria aí uma crenação. Então vamos olhar, galerinha, bem o enunciado da prova. Risca a tua prova, pega as principais palavras-chave da questão, monta teu raciocínio e vai marcar a opção correta. Tranquilo, galera? Vamos para a nossa primeira questão, tá? Vamos lá, acompanhando aí a questão número 7. Confere? As organelas presentes em células eucarióticas, olha aí, presente em células eucarióticas, tá? Células que têm carioteca. Então, as organelas presentes em células eucarióticas que contêm enzimas oxidases. Bem, gente, dentro da célula, eu tenho duas organelas que contêm enzimas. Eu tenho os lisossomos, que fazem a digestão intracelular, tá? Aí lembre-se de 3 ocorrências para o lisossomo. Heterofagia é quando a célula digere partes que estão vindo de fora dela, por fagocitose, por pinocitose. Eu tenho uma autofagia, é a célula digerindo partes da própria célula, geralmente retículo endoplasmático e mitocôndrias mais velhas. E eu tenho uma autólise, tá? Uma doença silicose, acílica, tá? Asbestose. Eu teria doenças que vão romper essa membrana lisossomial. A consequência dessa ruptura seriam essas doenças. E aí eu tenho uma autólise, uma lise, uma ruptura da membrana lisossomial. Consequência, professor César, piu-piu, consequência? Consequência, morte celular. Mas se a gente for analisar a questão com bastante calma, nós vamos ver enzimas oxidases responsáveis por decompor aminoácidos, lipídios e uma enzima catalase. Galerinha, preste atenção. Se ele está falando na catalase, ele vai estar se referindo ao peroxissomo. O peroxissomo está presente tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Tem um experimento muito bacana, tá? Que você pode provar, através desse experimento, o papel do peroxissomo e a presença dele. Ele é mais abundante na célula animal. Dentro desse peroxissomo tem a catalase. Puxa a setinha para cá, galera, ó. Tem uma catalase. Essa catalase vai quebrar o peróxido de hidrogênio em água mais um meio de O2. Por isso que quando você põe água oxigenada no ferimento, vai espumar, produz uma espuma. Então libera oxigênio, o oxigênio vai matar as bactérias anaeróbias, bactérias que não usam oxigênio e que morrem na presença do oxigênio. Bem, professor, se você falou aí de catalase, matou a resposta. Né? Então, se eu estou falando da enzima catalase, eu estou me referindo aos peroxissomos. Rapidinho, nem cantiga de galo. Rapidinho. Ribossomos, síntese proteica. Centrossomos, está presente lá perto do centríolo, de onde vai partir as fibras do fuso. E o retículo endoplasmático liso, a função importante é degradar álcool e droga, sintetizar fosfolipídios. E o retículo endoplasmático rugoso, a função principal seria a síntese proteica. Agora, observação, já caiu na UES. Assinale a opção comum ao retículo endoplasmático liso e rugoso, transporte de substâncias. Beleza, galera? Fica a dica aí de citologia, fica a dica aí de membrana plasmática, de organelas, de reinos, né? Os reinos da natureza. Dentre os reinos da natureza, eu tenho 3 reinos que participam da fotossíntese. O reino Monera, certas bactérias, o reino protista, algas unicelulares,
tá? E o reino planta aí, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Esses são seres autotróficos fotossintetizantes. Beleza, gente? Vamos lá para a segunda questão. Vou apagar aqui a lousa para a gente dar um direcionamento bem bacana na segunda questão. Bata um print da tela que a gente tem esse toque aqui para você, falando sobre reprodução e até uma dicasinha de vírus, né? Diferenciar vacina de soro por conta da Covid é uma deixada, hein, gente? A vacina contém antígenos mortos ou enfraquecidos, atenuados, que induz a produção de anticorpos específicos. O soro já contém os anticorpos preparadinhos. Mais uma dica para você sobre imunologia. Vamos para a segunda questão, que fala sobre divisão celular. Divisão celular, em que eu tenho a mitose, a importância biológica, professor, crescimento, multiplicação, cicatrização, regeneração, tudo isso seria característica da mitose. Meiose seria produzir gameta. Então eu teria aqui na minha esquerda mitose, na minha direita, na sua direita da tela, eu teria meiose. Será que eu estou falando certo? Que eu sou canhoto, eu sou todo atravessado. Né? Vamos lá. Então, na minha direita aqui, na minha esquerda, eu tenho meiose, e na minha direita aqui, eu tenho mitose. Beleza pura? Tá certinho? Jogo de bola. Pio, quais são as fases, professor César? Quais são as fases? Bem, tu vai ter G1, S, G2, tá? Antes de toda e qualquer divisão. G1, S, G2. Um evento marcante desses três, galera, é o período S. É um período que duplica o DNA. DNA duplica. A duplicação é semiconservativa. O DNA duplicado fica com uma fita do DNA original. Toda vez que a célula for se dividir, eu vou duplicar o material genético. Tá certo? Muitas mutações acontecem nessa duplicação. E o que é mutação, professor? É uma alteração no código genético. Então eu tenho aqui, depois do G2, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Depois do G2 na meiose, prófase 1, aí vem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Final de paquíteno e início de diplóteno, pode acontecer o crossing over, que aumenta a variabilidade genética. Aí eu tenho metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Observe, galera, que a meiose, a produção de gametas, eu tenho que associar com os processos gâmicos sexuado. Então eu tenho aí a produção de gameta, a gametogênese. E a mitose seria crescimento, como eu já bem falei no início. Crescimento, multiplicação, cicatrização, tá? A questão, ela está mostrando uma gravura, é muito importante identificar, reconhecer, né, isso, analisar verbos interessantíssimos, né, na nova BNCC aí do ensino médio, tá certo? Então eu tenho que analisar uma gravura, um esquema, um gráfico, para eu poder interpretar e marcar as opções corretas. Então vamos fazer uma leitura bacana. A figura a seguir representa o esquema de um ciclo celular. À esquerda, mostra-se a intérfase. Intérfase não é um período de repouso, longe disso. Intérfase é um período de intensa atividade metabólica. O que é que acontece, professor César, na intérfase? Acontece duplicação, transcrição, tradução. Então, se a gente for analisar, tudo isso aí acontece na intérfase, tá? Aí eu vou ter, com as fases G1, intensa síntese de proteína, S, duplica DNA, G2, diminui o período de intensa síntese proteica, à direita a mitose, mitose, né? Dividida em 4 frases, essa frasezinha desde a época que eu estudava, prometo, Ana, telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então vamos analisar os itens e marcar a opção correta. A letra A representa a prófase, quando os cromossomos atingem um avançado estado de condensação. Falso. É na metáfase que os cromossomos atingem um grau máximo de espiralação, de condensação. Por isso que é a fase que melhor se estuda os cromossomos, galera. É a fase que melhor se estuda os cromossomos.
Eles estão na zona equatorial, né, na placa metafásica, preso pelas fibras do fuso, produzida pelo centríolo. Tá? Então a número 1 está errado. 2. A letra B representa a metáfase, quando ocorre a condensação gradual das fibras de cromatina, que vão progressivamente se tornando mais curtas e espessas, até formarem os cromossomos. Bem, o início da condensação cromossômica acontece aonde? Nas prófases. Então, o início da condensação cromossômica acontece nas prófases, tanto da mitose quanto da meiose, gente. Tá? A diferença da prófase 1 para a prófase da mitose é que na prófase 1 eu tenho um emparelhamento dos cromossomos homólogos, cromossomos que levam os mesmos genes para as mesmas características. Vamos para 3. Tá? A letra C representa a anáfase. Se você observar o esqueminha, galera, os cromossomos estão sendo puxados para os polos opostos da célula. Os cromossomos estão sendo puxados para os polos opostos da célula, devido ao encurtamento das fibras do fuso mitótico. Dica do Pio, dica para a prova, pode acontecer a não disjunção, que é uma divisão não equitativa, e isso na meiose pode ocasionar as síndromes de Down, de Turner, de Klinefelter, de Patau, de Edwards e aí por diante. Então a 3 está verdade, não é isso? 4. A letra D representa a telófase, que é o oposto da prófase, quando os cromossomos filhos alcançam os respectivos polos e quando ocorre a reconstituição dos nucleolos e da divisão citoplasmática, que é a cariocinese e a citocinese. Então, observe que eu tenho aí o número 3 e 4 como correto. Primeira questão, 7ª questão, letra B. 8ª questão, letra D de jeans. Letra D de dado. Beleza pura, gente? Professor, você pode mais dar algumas dicas? Sim. As dicas entre a mitose vegetal e animal, tá? Para a gente finalizar. A mitose vegetal, ela é acêntrica, não tem centríolo, é anastral, não produz as fibras, e a divisão é centrífuga, de dentro para fora. O oposto é a célula, o quê? É a célula animal. Centrípeta, astral e cêntrica. Então, queridos, excelente prova, tá? Calma, faz sua precezinha antes da prova, relaxa um pouquinho, alguns segundos, respira, tá? E vai dar tudo certo. Das 8 questões, eu acredito que vocês possam fechar as 8 questões de biologia. Beleza pura? Um beijo do professor, Deus abençoe e até a próxima.